Carina perdeu tudo em Belo Horizonte. Órfã, sozinha e sem rumo, foi enviada ao Rio de Janeiro para viver com parentes que nunca a viram como família. Invisível, tratada como ajudante num mundo que só valorizava a aparência, ela acreditava que o coração já não tinha espaço para recomeços. Até que um jantar de negócios mudou tudo. Bastou um olhar de Gustavo e o homem que vivia preso a promessas e alianças percebeu que aquela mulher simples carregava a coragem que faltava na vida dele. Mas entre convenções, noivado e um universo onde o amor parecia proibido, ele terá força para desafiar todos, inclusive a si mesmo. Prepare-se para se emocionar. No fim da tarde, o ar do Rio de Janeiro trazia cheiro de sal e expectativa. Carina Monteiro desceu do Uber, segurando a mala com uma das mãos e um envelope amassado com a outra. Dentro, a carta da tia distante, Beatriz Duarte, com o convite para recomeçar a vida na capital. Em Belo Horizonte, ela havia deixado para trás a livraria da família, as estantes vazias e os fantasmas dos pais que partiram cedo demais em um acidente. O recomeço cheirava a maresia, mas também a incerteza. A mansão dos Duarte, em Copacabana, parecia saída de uma revista antiga. Colunas brancas, janelas largas e um tipo de elegância que cheirava a tradição e um silêncio que parecia ter estudado etiqueta. Ao abrir a porta, Teresa, a governanta, surgiu com o avental impecável e um sorriso discreto. Chegou, menina. Bem-vinda à casa dos que falam baixo e pensam alto. Carina riu, sem graça. Prometo tentar me encaixar na primeira parte. A segunda acho que vai demorar um pouco. Teresa piscou cúmplice e a conduziu pelo corredor onde o chão brilhava tanto que ela se viu refletida. Uma mineira simples no espelho de um palácio. No salão, Beatriz Duarte conversava ao telefone, voz firme e doce o suficiente para esconder o veneno. Ao ver Carina, desligou sem se despedir. Que bom que conseguiu vir, disse, medindo-a dos pés à cabeça com o olhar treinado. Espero que compreenda o quanto somos discretos aqui. Gosto de pessoas que não precisam ser lembradas do seu lugar. Carina sorriu com educação. Fique tranquila, sempre me lembro onde estou, principalmente quando o chão é de mármore. Beatriz arqueou uma sobrancelha, surpresa com a resposta. Teresa tossiu, disfarçando o riso. A noite prometia ser longa. No andar de cima, Clarissa Duarte descia as escadas como quem entra num palco, vestido leve, salto alto e um olhar treinado para ser notado. Ah, então é você, a nova assistente. Espero que saiba manter as coisas em ordem. Mamãe detesta improviso. Carina segurou o impulso de responder com ironia. Gosto de tudo no lugar certo. Inclusive gente que sabe tratar bem os outros. Clarissa sorriu curto, do tipo que não chega aos olhos. Que bom, vai precisar de muito desse talento. A mesa do jantar estava posta quando Marco Duarte chegou, falando ao celular sobre negócios e investidores. A família se movimentava com coreografia precisa, cada gesto medido como se uma plateia invisível os observasse. Carina ajudava Teresa a servir as entradas quando a campainha tocou. O homem que entrou não era um Duarte. Vestia um terno claro e trazia no rosto o cansaço de quem já viveu muitas reuniões e poucas verdades. Gustavo Belmonte, anunciou Marco satisfeito. Nosso convidado e futuro parceiro da Belmonte Energy. Carina reconheceu o nome. Tinha lido sobre ele em uma revista deixada no aeroporto. Jovem, respeitado, dono de ideias que prometiam mudar o setor de energia limpa. E agora, noivo de Clarissa. Ele cumprimentou a todos com educação. Quando seus olhos encontraram os de Carina, houve um breve atraso no tempo. Ela abaixou o olhar, mas sentiu o calor da atenção dele atravessar a sala. Durante o jantar, Clarissa falava alto sobre viagens e festas, como se quisesse lembrar que estava no centro da mesa, e da vida de Gustavo. Beatriz observava em silêncio, sorrindo por dentro ao medir as distâncias entre os olhares. Carina tentava parecer ocupada demais para ouvir servindo o vinho. Ao estender a taça, suas mãos se tocaram. Foi um segundo,
o suficiente para que o corpo reagisse antes do pensamento. Desculpe, murmurou ela, recuando rápido. Tudo bem, respondeu ele, num tom calmo que soou mais próximo do que devia. Clarissa notou o gesto. Cuidado, Carina. Esse vinho custa mais do que uma passagem de ida e volta para Minas. Carina respirou fundo e sorriu. Então é melhor eu me concentrar. Gosto de manter as viagens só na cabeça. O riso contido de Marco quebrou o silêncio. Beatriz fingiu não ouvir, mas os olhos brilhavam. Gustavo disfarçou um sorriso. Clarissa apertou o guardanapo. Enquanto o jantar seguia, cada palavra parecia carregada de algo que ninguém conseguia nomear. Os olhares se cruzavam, os risos vinham contidos, e havia no ar uma tensão doce, impossível de disfarçar, nem mesmo pelo perfume caro de Beatriz. Quando todos se levantaram, Gustavo aproximou-se da janela, olhando para o mar. Carina recolhia os copos, tentando ignorar o impulso de observá-lo. A brisa trouxe o som das ondas e o cheiro do sal, como se a cidade inteira respirasse junto com eles. Teresa apareceu com um olhar de quem já adivinhava o futuro. Menina, cuidado com o mar. Ele chama bonito, mas sabe puxar. Carina riu, mas a risada veio tremida. O mar chamava mesmo. O que Carina não fazia ideia era que aquele jantar abriria a sequência mais imprevisível e transformadora da sua vida. Na manhã seguinte, o sol atravessava as janelas da biblioteca, riscando o chão de luz e silêncio. Carina gostava daquele cômodo. Era o único da casa que não tentava impressionar. Nenhum quadro dourado, nenhum tapete que sussurrasse status. Apenas livros, o cheiro leve de papel antigo e o som do mar batendo lá fora. Acordara antes dos outros. O hábito vinha dos tempos da livraria da família, em Belo Horizonte, onde costumava abrir as portas ainda com o sol nascendo. Agora, as portas que abria não eram suas, mas o gesto continuava sendo um tipo de oração. Passava os dedos pelas lombadas, limpava as prateleiras com um pano úmido, ajeitava as pilhas com carinho. Ali, entre histórias alheias, sentia-se menos estrangeira. O estalo da porta a fez virar o rosto. Gustavo surgiu no batente, sem paletó, o nó da gravata frouxo, a expressão mais leve que na noite anterior. Tinha o jeito de quem tentava escapar por uns minutos do próprio papel social. O olhar dele percorreu a sala e parou nela, silencioso. Carina sustentou o olhar por um segundo, depois baixou para o pano em suas mãos. Costuma acordar cedo? Perguntou ele, com a voz calma, mais curiosa que autoritária. Ela manteve o foco nas prateleiras. Sempre. O silêncio é mais educado de manhã. O sorriso dele apareceu sem pressa, discreto o suficiente para não chamar atenção, mas forte o bastante para deixar rastro. Gustavo deu alguns passos, passando o dedo pelas lombadas como quem tateia lembranças. A biblioteca parecia diminuir conforme ele se aproximava. Parou diante de uma estante alta. Retirou um livro de capa verde, soprou o pó e olhou o título. Grande Sertão. Veredas. Virou-se para ela com o livro nas mãos. Carina reconheceu a capa, a caligrafia do autor gravada em dourado. Ele folheou as páginas, atento. Li 2 vezes, disse num tom pensativo. Na segunda percebi que não era sobre coragem, mas sobre medo. Ela ergueu o olhar, curiosa. Ou talvez sobre os dois, né? Tem gente que só descobre o que é coragem depois que o medo aparece. Gustavo a observou por um instante mais longo do que o necessário. Aquela mulher simples, de vestido leve e olhos que sabiam rir, tinha dito em uma frase o que ele nunca conseguiu explicar em palestras. Estendeu o livro para ela. Fique com ele. Livros assim merecem leitores de verdade. Os dedos se tocaram quando ela pegou o exemplar. Foi rápido, acidental, mas o suficiente para que ambos percebessem o que o ar não disfarçava. Carina recuou um passo, olhando para o livro como quem acaba de receber uma herança. O silêncio que seguiu era espesso, cheio de palavras que nenhum dos dois diria. Ele caminhou até a janela, abriu um pouco as cortinas. O vento entrou, trazendo o cheiro de sal, misturado ao perfume de café vindo da cozinha. Teresa
apareceu na porta com uma bandeja. Trouxe café. Achei que a conversa estava interessante demais para parar para comer. Comentou pousando as xícaras e lançando um olhar maroto para os dois. Carina sorriu sem levantar o rosto. Gustavo apenas agradeceu com um aceno, e Teresa saiu com o mesmo ar de quem já tinha visto histórias parecidas. Carina passou os dedos pela lombada do livro e abriu uma página qualquer. Leu em voz quase inaudível, como se o som pudesse quebrar algo delicado. Viver é muito perigoso. Gustavo a olhou de lado sem se mover. Ainda assim, todo mundo tenta. Ela não respondeu. Apenas fechou o livro devagar, sentindo o peso agradável nas mãos. Aquele gesto simples parecia um pacto. O sol batia de frente na janela e o brilho refletia no rosto dela, desenhando contornos suaves. Ele desviou o olhar, mas foi inútil. Já tinha gravado cada traço. Carina voltou a arrumar os volumes, mas os pensamentos haviam se espalhado como folhas soltas ao vento. Lá fora, as ondas batiam contra as pedras com insistência, como se o mar tentasse avisar que nem todas as fronteiras são feitas de terra. Ninguém ali suspeitava que aquele livro seria o ponto de partida de algo que fugiria completamente ao controle. 2 dias depois, a mansão parecia ter engolido o próprio silêncio para cuspir de volta um ruído elegante de risadas, taças e perfumes caros. O salão de festas brilhava sob lustres tão grandes que podiam iluminar um bairro inteiro. O som de jazz moderno enchia o ar com pretensão de sofisticação. Carina ajeitava arranjos de flores sobre a mesa principal. O vestido simples e o coque baixo faziam-na parecer parte da decoração, discreta o suficiente para não incomodar ninguém, ou quase ninguém. Os convidados chegavam com o mesmo sorriso ensaiado, e ela se perguntava como conseguiam rir tanto sem ter graça alguma. Teresa passou por ela carregando uma bandeja de canapés e murmurou baixinho sem mexer os lábios. Se conseguir sobreviver a essa noite sem tropeçar em alguém importante, já é promoção garantida. Carina riu disfarçando. Se eu tropeçar, prometo cair com elegância. Do outro lado da sala, Clarissa descia a escada como quem desfilava um troféu. O vestido vermelho grudava no corpo com intenção clara de ser notado. O braço dela estava firmemente entrelaçado ao de Gustavo, que parecia distante, a mente em outro lugar ou em outra pessoa. Os olhos dele, ainda que de passagem, buscaram Carina por um segundo. Foi o tipo de olhar que ninguém deveria ver, mas que sempre tem testemunhas. Beatriz viu. E o sorriso que ela deu foi tão breve quanto perigoso. Clarissa percebeu o movimento e se apressou em agir. Pegou uma taça, fez um brinde improvisado e chamou a atenção da sala inteira. Quero agradecer a todos por estarem aqui para celebrar nossa parceria com a Belmonte Energy, disse, com a voz doce o bastante para cortar vidro. E também para agradecer a nossa nova colaboradora doméstica, que tem sido, como posso dizer, um charme rústico na casa. As risadas foram tímidas, incertas. Carina fingiu não ouvir. Continuou arrumando os pratos, mas as mãos estavam frias. Teresa, de longe, balançou a cabeça em reprovação silenciosa. Gustavo deu um passo à frente, sem teatralidade, mas o suficiente para fazer o salão perceber sua voz firme. O charme está em quem sabe trabalhar sem precisar ser anunciado. Clarissa congelou o sorriso, ainda tentando manter a compostura. Beatriz bateu palmas leves, quebrando o silêncio constrangido com elegância venenosa. Que bonito! Um elogio vindo do futuro genro é quase poesia. O ambiente voltou a se mover, mas a leveza tinha ido embora. Gustavo disfarçou o incômodo ajustando o punho da camisa. Carina, de cabeça baixa, recolheu um copo vazio e foi até a varanda respirar. A noite lá fora era mais sincera. O som do mar era o único aplauso verdadeiro. Ela encostou as mãos na mureta e respirou o ar salgado, tentando se lembrar de que dignidade também é silêncio. Do lado de dentro, Gustavo observava pela janela. O reflexo dela misturava-se às luzes da cidade, e por um instante ele se perguntou se já tinha passado tempo demais
cercado de gente que falava muito e dizia pouco. Beatriz se aproximou dele, com um sorriso de quem oferece um doce que sabe amargo. Bonita, não é? Comentou, olhando na mesma direção. A moça nova tem um brilho curioso. Coisas que o dinheiro não compra, mas que às vezes atrapalham os negócios. Ele respondeu apenas com um aceno educado e se afastou. Ela o seguiu com o olhar, satisfeita com a semente plantada. Carina voltou à sala e tentou se misturar às sombras, mas Clarissa a interceptou fingindo simpatia. Espero que não tenha levado a mal o que disse há pouco. O sorriso dela era frio. Gosto de lembrar às pessoas o lugar que ocupam. Carina respondeu com serenidade, sem alterar o tom. Lugar é onde a gente consegue ficar em pé. O resto é mobília. Clarissa ficou muda por um segundo, e a resposta ecoou entre as taças, como um tropeço disfarçado de elegância. Beatriz, do outro lado da sala, sorriu com a ponta dos lábios. Marco conversava distraído com um investidor, sem perceber que sua casa começava a rachar sob os próprios tapetes. A música voltou a tocar, mas o clima já era outro. O ar entre Carina e Gustavo parecia carregado demais para o tamanho do salão. Um olhar bastou para reacender o desconforto e a curiosidade. Uma mistura que nenhum dos dois estava preparado para entender. Teresa, ao recolher as taças, comentou baixinho consigo mesma. Tem ferro demais nesse olhar para não enferrujar alguém. O salão seguiu em festa, mas a harmonia era fingida. A primeira faísca havia acendido. Ela não imaginava que a pequena provocação daquela noite daria início a uma guerra silenciosa dentro da própria casa. Na tarde seguinte, o vento carregava cheiro de chuva, e o céu parecia prestes a desabar sobre o rio. O ar úmido deixava as cortinas da varanda dançando devagar, como se o tempo respirasse por conta própria. Carina terminava de regar as plantas, distraída, tentando afastar da cabeça o eco da noite anterior. Os risos disfarçados, a ironia de Clarissa, o olhar firme de Gustavo em sua defesa. Desde o jantar, algo havia mudado. O ambiente da mansão, antes apenas elegante, agora tinha o mesmo ar de uma casa prestes a desmoronar. Teresa observava tudo com o olhar de quem já vira muita gente tropeçar em tapete de luxo. Chuva fina é pior que tempestade, menina. Molha devagar, mas molha fundo, comentou secando as mãos no avental. Carina riu, mas o sorriso veio curto. Acho que já estou ensopada. Gustavo apareceu na porta, o blazer pendendo de um ombro, a gravata folgada, como se tivesse desistido de parecer impecável. O vento bagunçava o cabelo e dava à cena um ar quase íntimo. Ele se aproximou devagar, as mãos nos bolsos, o olhar cauteloso de quem teme ser visto sentindo algo. Carina fingiu estar concentrada num vaso de hortênsias. A respiração, no entanto, entregava o contrário. Vim me desculpar pela noite de ontem, disse ele, a voz firme, mas baixa. Clarissa às vezes esquece que nem todo mundo precisa de plateia para existir. Ela virou-se, surpresa. Não tem que se desculpar. Já aprendi que algumas pessoas confundem boa educação com ensaio de teatro. Gustavo sorriu de leve. O humor dela era o tipo que desarmava qualquer pretensão. Por um instante, ficaram apenas se olhando, o som do vento e do mar misturando-se à distância entre eles. A tensão era palpável e bonita de ver. Do corredor interno, Clarissa surgiu com o passo rápido e o rosto ensaiado. Então é aqui que vocês se escondem? Perguntou, o tom leve demais para ser inocente. Gustavo, papai está te procurando. A reunião não vai se apresentar sozinha. O olhar dela passou por Carina com a frieza de quem mede algo que considera descartável. Carina se calou, ajeitando o regador nas mãos. Gustavo manteve o tom controlado, mas firme. Eu já vou, Clarissa. Fez uma pausa curta. E, por favor, peça que tratem os funcionários pelo nome. O ar pareceu parar. Clarissa piscou, surpresa, e um rubor discreto subiu-lhe ao rosto. Não achei que fosse um problema, querido. Não é? Respondeu ele, ainda calmo. Só se torna quando é usado para diminuir alguém.
O silêncio que se seguiu foi quase musical. Clarissa disfarçou com um sorriso que doía de tão tenso. Como quiser. E se retirou, os saltos batendo no piso com raiva contida. Beatriz observava da escada. O rosto sereno escondia o interesse afiado. Não interveio. Guardou a cena na memória, como quem coleciona armas para usar mais tarde. Teresa, de canto, cruzou os braços, satisfeita. Olha só, tio moço tem pulso. Achei que fosse mais um desses que só fala com o eco da própria voz. Carina mordeu o lábio, tentando disfarçar o que sentia. Aquela defesa pública havia atravessado barreiras que ela nem sabia que existiam. Por dentro, uma mistura de gratidão e medo. Gratidão por ser vista. Medo por ele ter sido visto também. A chuva finalmente começou. As gotas batiam nas folhas das plantas e no parapeito de ferro, trazendo um cheiro fresco de terra e mar. Gustavo continuava ali, parado, olhando a cidade por um instante, como quem precisa respirar longe de tudo. Ela o observava em silêncio e entendeu o que Teresa dissera. Chuva fina molha fundo mesmo. Ele se virou, pronto para sair, mas hesitou. Carina! O nome soou diferente quando saiu da boca dele. Nem todo mundo aqui vai entender o que eu fiz. Eu também não entendi muito bem, respondeu ela, a voz suave. Mas... Obrigada. Ele assentiu, o olhar fixo nela por um segundo a mais do que o prudente. Depois seguiu pelo corredor, deixando atrás de si o perfume de chuva e o rastro de algo que já não cabia em controle. Teresa surgiu logo depois, sorrindo de canto. Tá vendo? O tempo fecha, mas o coração abre. Vai dar trabalho. Carina fingiu não ouvir, mas o rubor no rosto a denunciava. Lá fora, o céu desabava de vez, e o barulho da chuva cobria a mansão inteira. O que ele não percebia era que aquele gesto público colocava fogo num jogo que só estava começando. Na noite seguinte, a chuva caía leve sobre a varanda, batendo no corrimão de ferro e descendo em fios finos, como se o céu respirasse devagar. O resto da casa dormia cedo, talvez por conveniência, talvez por culpa. Só a varanda permanecia acesa, com a luz amarela de um abajur refletindo nas poças que se formavam no chão de pedra. Carina encostou-se na mureta, coberta por um xale simples que cheirava a lavanda. A chuva era o único som vivo da noite. Desde o incidente da tarde anterior, sua cabeça não tinha sossego. A imagem de Gustavo se colocando entre ela e Clarissa repetia-se como uma música que não queria parar. Havia algo naquele gesto, coragem, talvez ternura, que a fazia repensar o limite entre respeito e perigo. O estalo discreto da porta a fez se virar. Gustavo apareceu no batente, camisa sem paletó, mangas dobradas, os cabelos levemente úmidos, provavelmente da garoa. Ele hesitou um instante, como quem pede permissão para entrar num território que não domina. Achei que ninguém mais estivesse acordado, disse ele num tom quase sussurro. Ela sorriu de leve sem encará-lo. O sono anda fugindo de mim. Deve estar com medo de se molhar. O riso dele foi curto, mas sincero. Aproximou-se devagar, os passos quase inaudíveis. A varanda parecia encolher à medida que ele chegava mais perto. O som das gotas no chão virou trilha de respiração. Está tudo bem depois de ontem? Perguntou a voz baixa, como se a casa tivesse ouvidos. Carina olhou para a chuva, evitando o olhar dele. Tá. Já aprendi que aqui o silêncio é o melhor escudo. Nem sempre, respondeu. Às vezes, o silêncio é só medo disfarçado. O ar ficou denso, mas não pesado. Era um silêncio diferente, o tipo que aquece em vez de congelar. Ele se apoiou no parapeito, perto o bastante para sentir o cheiro leve do xale dela. Carina manteve os olhos na rua molhada, tentando se convencer de que ainda podia controlar o corpo. Um trovão distante vibrou. Ela se assustou, leve, e ele, num gesto natural, tocou-lhe o braço. Foi um toque rápido, de reflexo, mas tempo suficiente para que ambos percebessem o erro e a vontade.
As mãos se separaram, mas o toque ficou no ar, espalhado como perfume. Ela riu baixo, nervosa. Pronto, agora além de assustada, virei motivo de piada. Ele devolveu o sorriso, quase um sussurro. Nunca ri de quem tem coragem de sentir. Karina o olhou pela primeira vez naquela noite. O olhar dele era calmo, mas fundo demais para quem só fazia perguntas educadas. O vento jogou uma mecha de cabelo sobre o rosto dela e, sem pensar, ele afastou com a ponta dos dedos. Dessa vez, nenhum dos dois fingiu que foi acaso. Por um instante, tudo ficou suspenso. O som da chuva, a respiração, até o mundo lá fora. Ela respirou fundo, tentando se recompor, e deu um passo atrás, rindo de si mesma. Acho que a chuva tem culpa. Ela sempre inventa esses silêncios perigosos. Gustavo também recuou, os olhos ainda nela. Então a gente finge que foi isso. A ironia leve trouxe um riso cúmplice, e o clima tenso se transformou por segundos em conforto. Ela se virou de novo para o mar escuro, e ele ficou ali, observando-a em silêncio. Do lado de dentro, a luz do corredor apagou sozinha, deixando apenas o som do vento e a chuva miúda caindo no telhado. O abajur da varanda piscou, e o clarão breve iluminou o rosto dela, e o olhar dele sobre o dela. A noite parecia guardar o segredo que os dois ainda fingiam não ter. Nenhum toque a mais, nenhuma palavra a menos. Apenas a certeza de que, a partir dali, qualquer passo seria perigoso. Ela respirou fundo e murmurou quase para si mesma, sem perceber que ele ainda ouvia. Tem silêncios que falam mais do que tudo que já disseram para mim. Gustavo não respondeu. Apenas ficou ali, parado, com a chuva respingando nas mangas, observando o mar e tentando se convencer de que ainda podia controlar o que começava a sentir. Poucos perceberam naquela noite, mas aquele silêncio seria o início de algo impossível de conter. Dias depois, os corredores da mansão soavam mais frios do que nunca. O som dos passos parecia evitar eco, como se até o chão preferisse não se meter nos segredos da casa. Karina percebia o clima pesado, mas não sabia o motivo exato. Desde o jantar, as conversas paravam quando ela entrava. Teresa, entre bandejas e olhares, apenas murmurava baixinho. Quando o silêncio muda de temperatura, é porque vem tempestade. A tempestade começou no escritório. Beatriz e Clarissa estavam diante de um computador, observando uma imagem recém-editada. Era uma foto tirada da varanda, sob a chuva. A iluminação distorcia os rostos, o reflexo no vidro misturava sombras. A figura feminina, claramente Karina, parecia próxima demais de uma silhueta masculina que o reflexo fazia parecer Gustavo. Nada explícito, mas suficiente para alimentar uma história. Está perfeita, disse Clarissa satisfeita. Deixa o resto por conta das línguas afiadas. Beatriz ergueu o olhar, impassível. Escândalos são como perfumes fortes, filha. Um pouco já basta. A imagem começou a circular antes do meio-dia. Primeiro entre funcionários, depois pelos convidados da casa. Ninguém dizia abertamente, mas todos sabiam do que se falava. No salão principal, onde Marco recebia investidores, o ar era espesso de fofoca. Karina entrou com uma bandeja de café e sentiu o peso dos olhares antes mesmo de entender. Beatriz fingia ler um jornal. Clarissa digitava no celular, o brilho da tela refletindo a foto já compartilhada. Gustavo estava à janela, o semblante fechado. Tinha visto a imagem minutos antes. Sabia o que era e o que não era, mas as dúvidas agora não estavam na foto. Estavam dentro dele. Ele sabia que o clique fora real, que estivera lá na varanda, que não havia nada além de chuva e silêncio. Mas o retrato, distorcido pela lente e pela malícia, contava outra história. Se defendesse Karina, confirmaria o escândalo. Se calasse, permitiria que a mentira o protegesse. E o silêncio naquele momento venceu. Marco, alheio à tensão, comentou sem intenção. Hoje em dia ninguém se esconde de uma câmera. Que tempos curiosos. A frase caiu como uma sentença. Clarissa levantou os olhos, docemente venenosa.
Pois é. Tem gente que nem percebe quando está sendo observada. Um riso leve, polido, percorreu a sala. Karina permaneceu firme, o rosto sereno, as mãos trêmulas apenas por dentro. Colocou a bandeja sobre a mesa, ergueu o queixo e perguntou com a voz calma demais para ser fraqueza: "Desejam açúcar ou adoçante?" O silêncio que veio foi constrangedor. Gustavo quis responder, mas o medo o prendeu. Beatriz o observava discretamente, satisfeita. Sabia reconhecer um homem dividido entre o que sente e o que deve parecer. Karina recolheu a bandeja e se afastou. Teresa cruzou o corredor no mesmo instante e, ao passar por ela, murmurou: "Dignidade não grita, mas ela morde quem tenta calá-la." No escritório, Beatriz servia vinho para a filha. Demorou, mas as peças estão se movendo. Clarissa sorriu, confiante. Gustavo vai entender de que lado deve ficar. Na copa, o telefone tocou. Era Dona Lúcia, amiga antiga da mãe de Karina. A voz vinha trêmula pela linha. "Menina, vi uma foto sua." Não quis acreditar. Karina respirou fundo, tentando manter a voz firme. "Acredite só no que conhece. O resto é montagem com má intenção." Do outro lado, silêncio. Depois um suspiro triste. O mundo gosta de ver pureza manchada. Dá assunto para quem nunca teve história. Quando desligou, Karina se encostou na parede, o coração latejando. Pegou o livro Grande Sertão, Veredas, que ainda guardava como amuleto, e o segurou junto ao peito. Minutos depois encontrou Gustavo no corredor. Ele vinha em sua direção, os olhos cheios de algo que misturava culpa e hesitação. "Karina, eu..." começou, mas a voz falhou. Ela o encarou sem raiva, apenas cansaço. "Se precisar escolher entre a verdade e a tranquilidade, já sei qual lado você vai salvar." Ele quis responder, mas Beatriz apareceu no topo da escada. A simples presença dela bastou para congelar qualquer gesto. Karina passou por ele sem olhar para trás. Teresa, da cozinha, observava a cena pela janela. "Quando a mentira é bem contada, o silêncio do justo vira culpa", murmurou mexendo o café. "Mas não dura para sempre." A casa parecia respirar aliviada, como se o escândalo a alimentasse. Clarissa ria ao telefone. Beatriz controlava cada palavra dita, e Gustavo permanecia imóvel, entre o medo e o remorso. Karina subiu as escadas devagar, sentindo que o chão da casa era feito do mesmo material das aparências, bonito, frio e falso. Lá fora, a chuva voltava a cair, fina, insistente, igual àquela da foto. O reflexo da janela mostrava apenas a sombra dela, e por trás, o vulto de quem ainda aprenderia que silêncio também tem preço. O que Beatriz não sabia é que a armadilha que planejava acabaria prendendo pessoas que jamais imaginou enfrentar. Naquela noite, o céu desabava sobre o terraço como se o mundo precisasse lavar tudo o que fora dito e o que ficou preso no peito. As luzes da mansão tremeluziam atrás das cortinas e o som da chuva misturava-se ao do mar, criando uma sinfonia que só o coração entendia. Karina estava lá, sozinha, o corpo encharcado, mas sem pressa de sair. Tinha passado o dia inteiro sendo alvo de olhares e cochichos. A mentira se espalhara rápido, e o silêncio de Gustavo doía mais do que qualquer palavra dita contra ela. Mesmo assim, havia algo que a impedia de odiá-lo. Talvez fosse amor, ou o que o amor deixa quando não se sabe se deve ficar ou partir. A chuva engrossava. As gotas escorriam pelos cabelos e pelas mãos, e ela respirava o ar úmido como quem tenta engolir o próprio orgulho. Ouviu os passos antes de ver a sombra se aproximando. Gustavo surgiu no alto da escada, a camisa colada ao corpo pela água, o rosto tenso, os olhos determinados. Não havia mais disfarces. Ele parou a poucos passos dela, o som da chuva servindo de desculpa para o silêncio. Quando falou, a voz saiu rouca, quase engolida pelo vento. "Eu errei." Karina não se virou. A chuva pingava do queixo e as palavras dele pareciam tentar abrir caminho num terreno alagado. "Deixei que o medo mandasse em mim", continuou aproximando-se devagar.
Tive medo do escândalo, do nome, do contrato. De tudo, menos de te perder. Ela respirou fundo, sem olhar para ele. Tarde para consertar, Gustavo. As pessoas já decidiram o que querem ver. Ele deu mais um passo, agora perto o bastante para sentir o calor que vinha dela apesar da chuva fria. Não me importo mais com o que vem, só com o que eu vejo quando olho para você. O vento soprou forte e uma rajada levou o chale que ela segurava. Gustavo o pegou no ar, colocou de volta sobre os ombros dela e por um instante as mãos ficaram ali, imóveis, presas num gesto que dizia mais do que qualquer confissão. Karina finalmente o olhou. Os olhos dele não pediam desculpa, pediam perdão. Você ficou em silêncio, disse ela firme, mas com a voz trêmula, porque achei que o silêncio me protegeria. Mas ele só me deixou vazio. O olhar dela suavizou, e o ar entre os dois ficou quente, mesmo com a chuva. Gustavo estendeu a mão, hesitante. Se ainda puder, deixa eu provar que não foi em vão. Por um instante ninguém respirou. A cidade lá embaixo parecia distante demais para existir. Ela deu um passo em direção a ele. O som dos pingos batendo no chão virou trilha para o momento que vinha sendo adiado desde o primeiro jantar. Quando se beijaram, não houve pressa. O toque foi lento, contido, mas carregado de tudo o que tinham tentado esconder. O gosto da chuva se misturava ao do arrependimento, e o calor entre eles era um pedido de trégua. Ele a puxou com delicadeza, e o abraço veio natural, como se os corpos tivessem esperado aquele encaixe desde sempre. As mãos se reconheceram. O tempo parou. A chuva caía como cortina, e atrás dela o mundo podia desabar. Eles já estavam molhados demais para se importar. O toque dele percorreu a pele dela como quem aprende um idioma novo. Cada respiração era uma confissão, cada olhar uma promessa. A chuva virou testemunha silenciosa do que não cabia mais em palavras. O corpo dela, antes contido, agora era abrigo e vertigem. O dele, refúgio e entrega. Não havia pressa, só verdade. E no instante em que o beijo se aprofundou, o amor deixou de ser dúvida. Virou certeza, inteira, incontrolável, limpa como a água que caía do céu. Quando os corpos enfim repousaram, o ar entre eles ainda pulsava, quente, vivo, como se o amor tivesse encontrado um lar onde descansar. Ele encostou a testa na dela, ainda ofegante. Agora eu entendo o que é perder o medo. Karina sorriu, o olhar molhado, mas sereno. O silêncio voltou, não como castigo, mas como paz. Lá embaixo, o mar rugia. Dentro deles, tudo começava outra vez. O que viria a seguir colocaria à prova cada escolha e cada coração envolvido. Na manhã seguinte, o cheiro de café amargo invadia a cozinha, espalhando pelo ar um gosto de despedida antes mesmo que alguém dissesse adeus. As janelas ainda pingavam da chuva da noite anterior, e a luz que entrava parecia escolher onde cair, evitando os cantos mais tristes. Karina estava de pé, dobrando cuidadosamente as poucas roupas que trouxera de Belo Horizonte. Cada peça parecia pesar o dobro. O livro Grande Sertão, Veredas, estava no topo da mala, envolto num lenço azul. Não era só um objeto, era o símbolo de tudo o que tinha acontecido e do que ela precisava deixar para trás. Teresa a observava da porta, o avental ainda sujo de farinha. "Tem certeza disso, menina?" perguntou baixinho, sem querer atrapalhar o silêncio. Karina sorriu, aquele sorriso triste que parece coragem. Às vezes, a gente precisa ir embora para conseguir ficar em paz. Beatriz apareceu logo em seguida, impecável como sempre, com o mesmo perfume de dama da noite que impregnava os corredores. "Soube que pretende partir", disse sem rodeios. Karina assentiu, sem abaixar o olhar. "Já está tudo resolvido." "Que bom", respondeu Beatriz com calma fria. "Sempre admirei quem sabe o próprio lugar." Teresa cerrou os lábios, mordendo a língua para não responder por ela. Mas Karina manteve a postura, respirando fundo. "O meu lugar é onde não precise provar quem eu sou todos os dias."
Beatriz ergueu as sobrancelhas, surpresa pela firmeza. Bonita frase. Uma pena que coragem, às vezes, chega tarde. Antes tarde do que nunca, senhora, respondeu Carina, simples, virando-se para continuar a arrumação. A tensão entre as duas pairou como o vapor do café, quente, denso e impossível de ignorar. Beatriz, sem admitir, a admirava em silêncio. Havia algo naquela moça que ela não conseguia controlar. O telefone da copa tocou. Teresa correu para atender e logo voltou segurando o fio enrolado nos dedos. É para você, Carina. Dona Lúcia. A voz do outro lado era um abraço. Minha filha, ouvi dizer que vai embora. Carina fechou os olhos, a garganta apertada. Preciso-se aqui, até o ar pesa. Eu sei, mas lembra do que sua mãe dizia? Quem vai com o coração limpo nunca parte sozinha. Um silêncio cheio de lágrimas atravessou a linha. Carina sorriu sem força. Obrigada. E não esquece, completou Dona Lúcia. A verdade demora, mas aparece. Sempre aparece. Quando desligou, Carina sentou-se na beira da cama, olhando para o mar lá fora. O céu ainda nublado parecia combinar com o que ela sentia. Nem claro, nem escuro. Apenas indeciso. Teresa entrou com um copo d'água e uma tentativa de leveza. Vai deixar saudade, viu? Até o fogão vai sentir falta de ver alguém sorrindo perto dele. Carina riu, baixinho. Se ele sentir, me manda uma carta. Do lado de fora, o carro de Anselmo, o motorista, já estava parado com o motor ligado. Ele apareceu na porta, o chapéu nas mãos. Tá pronta, dona Carina? Pronta eu nunca tô, seu Anselmo, mas vamos antes que eu mude de ideia. Desceu as escadas com a mala na mão, o coração cheio de tudo o que não coube na bagagem. Beatriz observava do alto, imóvel, com o mesmo olhar de quem vence um jogo, sem perceber que aquela vitória teria prazo de validade. No portão, Teresa a abraçou apertado. Quando a saudade apertar, lembra que coragem também é forma de amor. Carina sorriu, entrou no carro e olhou uma última vez para a varanda onde tudo tinha começado. As lembranças vieram todas de uma vez. O primeiro olhar, o livro, a chuva, o beijo, tudo parecia distante, como um sonho bonito que a vida não soube guardar. O carro partiu devagar pela rua molhada. O rio, mesmo cinza, ainda parecia prometer recomeços. E foi justamente por isso que ela chorou, porque ainda havia esperança, mesmo doendo tanto. Dentro da mansão, Gustavo chegou tarde demais. As malas já tinham ido, o portão já estava fechado. Teresa tentou falar, mas ele apenas balançou a cabeça, olhando o vazio do corredor. Onde ela está? Perguntou com a voz embargada. Indo embora para sempre, se o senhor deixar, respondeu Teresa firme. Gustavo respirou fundo, olhou para o alto da escada e viu Beatriz parada, fria, satisfeita. Os olhos dele encontraram os dela, e naquele instante ela entendeu. O jogo acabara de virar. O que Carina não imaginava era que Gustavo já tinha tomado uma decisão que mudaria o destino dos dois. 3 dias depois, a mansão voltava a se encher de vozes e segredos. O som de taças, risadas e músicas de fundo tentava disfarçar o fato de que ali dentro quase nada era verdadeiro. As flores, perfeitas demais, pareciam feitas de mentira, os sorrisos, ensaiados. Era a festa de noivado de Clarissa e Gustavo, o evento que Beatriz vinha planejando desde antes de qualquer escândalo. A casa exalava perfume caro, champanhe e falsidade. Clarissa descia as escadas com o vestido branco, que mais parecia um troféu. O cabelo, preso com grampos de pedrarias, brilhava sob a luz dos lustres. Atrás dela, Beatriz observava cada detalhe com orgulho e cálculo. Lembre-se, filha, murmurou, ajeitando-lhe o colar. A elegância não é o que se veste, é o que se vence. No salão, convidados de todas as partes conversavam, brindavam e fingiam não notar a ausência de emoção no rosto do noivo. Gustavo estava lá, impecável no terno escuro, mas distante. Os olhos vagavam entre os rostos como se procurassem alguém que não estava ali.
e de fato não estava. Enquanto isso, na casa simples de Dona Lúcia, no bairro das Laranjeiras, Carina assistia à transmissão do evento pelo noticiário social. O repórter entusiasmado narrava o que chamava de o noivado do ano entre famílias tradicionais do Rio. Teresa estava com ela, de chinelos, segurando uma xícara de café. "Olha só, menina, até a TV acredita na felicidade alheia", comentou com humor leve, tentando disfarçar o incômodo. Carina, serena, respondeu: "Deixa que a verdade se apresenta sozinha, sempre apresenta." Na mansão, Clarissa subiu ao palco improvisado ao lado do noivo. O microfone chiou e o burburinho diminuiu. "Hoje é o dia mais importante da minha vida", começou ela, com um sorriso que mais parecia uma arma polida. "E quero que todos saibam o quanto sou grata por estar ao lado de um homem como o Gustavo." Beatriz bateu palmas discretas. Gustavo manteve o semblante firme, mas os olhos denunciavam o conflito. Marco, o patriarca, levantou a taça, satisfeito. "A nova união das famílias Duarte e Belmonte." O salão aplaudiu. Flashes de câmeras cortavam o ar. Clarissa virou-se para Gustavo, esperando o beijo que selaria o espetáculo. Ele hesitou por uma fração de segundo, e aquele instante foi suficiente para que Beatriz percebesse o que ninguém mais percebeu. O noivo estava ali, mas o coração dele já não estava. Ele encostou os lábios na testa de Clarissa, não na boca, um gesto respeitoso e frio. O público interpretou como elegância, Beatriz como ameaça. Na televisão, Carina observava em silêncio. O close da câmera mostrava Gustavo sério, quase ausente. Dona Lúcia apertou a mão dela. "Ainda acredita nesse moço, minha filha?" Carina respirou fundo, o olhar firme. "Acredito no que vi nos olhos dele. E aquilo ali não é amor." De volta à festa, a música voltou a tocar. Teresa circulava com bandejas, desviando-se dos risos falsos e dos comentários maldosos. Ela conhecia o olhar de quem engole o próprio arrependimento, e Gustavo estava cercado por ele. Clarissa, satisfeita, exibia a aliança à imprensa. "O amor vence tudo", disse posando para as fotos. Teresa, passando por perto, murmurou: "Vence, sim, quando é verdadeiro." No meio da multidão, Gustavo pegou uma taça, mas não brindou. O reflexo do cristal mostrava um rosto cansado, molhado de suor, ou de vergonha. Beatriz se aproximou e sussurrou baixo: "A felicidade também exige coragem, Gustavo. Espero que você tenha." Ele respondeu apenas com o olhar, um olhar que ela entenderia tarde demais. No noticiário, Carina desligou a TV. O som da chuva voltava a cair lá fora, igual a daquela noite no terraço. Ela sorriu, serena, e começou a fechar as caixas de livros na pequena sala da nova livraria que estava montando. No canto, o exemplar de Grande Sertão. Veredas permanecia aberto, marcado por uma fita vermelha. Enquanto os convidados brindavam e os flashes registravam sorrisos falsos, um silêncio diferente pairava dentro de Gustavo. Era o tipo de silêncio que vem antes da decisão e de uma virada inevitável. O que ninguém naquela festa poderia prever era que, antes do amanhecer, toda a farsa viraria pó. Na manhã seguinte, os flashes lotavam a frente da Belmonte Energy. O céu do Rio estava nublado, pesado, como se o próprio tempo esperasse para ver o que ele faria. Carros de imprensa bloqueavam a rua. Microfones se estendiam pelas janelas, e o nome Gustavo Belmonte já aparecia em letras apressadas nas manchetes. Dentro do prédio, o corredor era um misto de pressa e expectativa. Funcionários cochichavam, seguranças ajustavam o fluxo de repórteres, e ninguém sabia ao certo o que iria acontecer. Clarissa chegou primeiro, impecável como sempre, os óculos escuros disfarçando a ansiedade. "Se for para resolver, que resolva rápido", murmurou para Beatriz ao telefone. "O teatro de ontem não pode virar tragédia hoje", mas ali dentro a tragédia já estava escrita e não era a que ela imaginava. Gustavo entrou na sala de imprensa acompanhado de Marco e Henrique, os sócios mais antigos. O blazer escuro, o rosto sereno e o olhar decidido
contrastavam com o burburinho ao redor. Quando pegou o microfone, o som cessou. Ele olhou o público, câmeras, repórteres, empresários, e respirou fundo. A voz saiu firme, mas carregada de emoção. Eu sempre acreditei que integridade era um luxo possível só para quem tinha tempo, mas descobri que ela é, na verdade, o único patrimônio que não se compra. Um leve murmúrio percorreu o salão. Clarissa cruzou os braços inquieta. A Belmonte Energy nasceu com um propósito: unir tecnologia e consciência. Só que, em algum momento, eu deixei que outros interesses, os meus inclusive, tirassem isso do caminho. Os repórteres anotavam, o som das câmeras era como chuva fina. Marco lançou um olhar aflito, percebendo que o rumo daquele discurso não era o combinado. Gustavo prosseguiu. Hoje decidi romper com os contratos que nos ligavam à família Duarte. A partir deste instante, qualquer parceria comercial está encerrada. O salão explodiu em vozes. Repórteres se empurravam. Flashes dispararam. Clarissa levantou-se abruptamente. Gustavo, o que está fazendo? Sussurrou tensa, a voz mal contida. Ele respondeu sem olhar para ela. Corrigindo o que eu devia ter feito há muito tempo. O silêncio que veio depois foi tão profundo que se ouviu o estalo de uma caneta caindo. Gustavo então abaixou o microfone por um segundo, passou a mão pelo rosto e ergueu o olhar. Os olhos marejados traíam a firmeza da voz. O medo é um disfarce elegante, e eu vivi tempo demais vestindo ele. Pensei que manter as aparências fosse proteger o que construí, mas descobri que a aparência não protege ninguém. Só aprisiona. E eu cansei de viver preso. Uma jornalista mais velha, emocionada, enxugou discretamente as lágrimas. Havia verdade demais naquele tom para ser discurso ensaiado. Gustavo continuou agora mais leve, quase sorrindo. Não existe contrato que valha a paz de deitar a cabeça no travesseiro e saber que a gente não destruiu ninguém para seguir em frente. Eu errei. Fui covarde com quem menos merecia. Mas aprendi que a dignidade que a gente perde por medo não volta com o tempo. Ela só volta com coragem. Clarissa recuou um passo, os olhos marejando de raiva e incredulidade. Então é isso? Você vai jogar tudo fora por causa dela? Disse num sussurro que o microfone ainda captou. Gustavo olhou diretamente para ela. Não, Clarissa. Eu vou jogar fora o que nunca foi meu. O impacto da frase correu o salão como vento. Alguns aplaudiram. Outros permaneceram em silêncio, constrangidos diante da honestidade. Marco fechou os olhos, Beatriz, que assistia pela TV em casa, deixou o copo cair e se espatifar no chão. Gustavo terminou o discurso com a voz calma, mas firme. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Talvez eu perca contratos, status, conforto, mas pela primeira vez em muito tempo sei quem eu sou. E isso já é o suficiente. Largou o microfone, ignorando os flashes e as perguntas que choviam. Saiu pela lateral, sob o olhar perplexo de Clarissa, e o alívio contido dos poucos que ainda acreditavam nele. Na calçada, o vento trouxe o cheiro de chuva outra vez. Gustavo ergueu o rosto, respirou fundo e, por um instante, sorriu. Era o sorriso de quem finalmente tinha se libertado e de quem sabia exatamente para onde queria ir. O que poucos entenderam naquele instante era que aquele discurso seria o ponto sem volta da vida de todos. Horas depois, o ônibus para Belo Horizonte já roncava no terminal, soltando uma fumaça branca que se misturava ao cheiro de diesel e de pão quente da lanchonete. O alto-falante chamava passageiros com uma voz cansada, e cada nome anunciado soava como um adeus. Karina estava sentada no banco de espera, o bilhete na mão e a mala pequena aos pés. Usava o mesmo casaco do dia em que chegou ao Rio, agora mais gasto, mas ainda firme como ela. O coração batia calado, disciplinado, tentando fingir que ir embora era só mais um capítulo, não o fim do livro. Teresa apareceu de repente, ofegante, segurando um saco de empadas. Trouxe lanche para a viagem. Sei que o do ônibus é caro e ruim, disse, abrindo o sorriso que salvava dias inteiros.
Carina riu, abraçando a amiga. Você devia vir comigo e perder o prazer de ver a cara da dona Beatriz quando souber que o castelo dela desabou? Nem morta. O riso durou pouco. O alto-falante anunciou o embarque, e o barulho da plataforma engoliu as palavras. Carina respirou fundo e olhou ao redor uma última vez. O rio ainda estava nublado, mas não triste. Parecia, de algum modo, torcer por ela. Teresa segurou sua mão. Vai dar certo, menina. Gente boa atrai bom caminho. Carina sorriu. Tomara que o caminho saiba disso também. Ela se levantou, entregando a passagem ao fiscal, quando ouviu um som que fez o mundo inteiro parar. Carina! A voz veio forte, cortando o barulho dos motores. Ela virou, e lá estava ele. Gustavo atravessava a plataforma, molhado de suor, o paletó pendurado no ombro e o olhar decidido. Os passageiros olhavam curiosos, alguns sorrindo discretamente, outros reconhecendo o homem que horas antes aparecera no noticiário. Ele parou diante dela, ofegante, e por um segundo só o silêncio falou. A chuva começava a cair outra vez, fina, insistente, como se quisesse repetir a cena do terraço. O que está fazendo aqui, Gustavo? Perguntou ela, a voz entre o espanto e o riso nervoso. Vindo atrás da mulher que eu devia ter seguido desde o primeiro dia, respondeu ele firme. Teresa, discreta, recuou um passo, fingindo interesse por uma vitrine. Eu deixei para trás contratos, negócios, aparências, tudo o que me fazia parecer forte e me deixava vazio. Hoje eu só quero o que é real, o que não dá para negociar nem esconder. Ele deu um passo à frente, a voz embargada, o olhar firme. Carina, eu te amo. Te amo do jeito mais simples e mais inteiro que já amei alguém. E se for preciso, começo do zero só para ter o direito de dizer isso de novo. Ela riu, um riso nervoso e molhado de emoção. Você só podia estar maluco para vir até aqui dizendo tudo isso. Ele sorriu ofegante, o olhar preso no dela. Tô sim, louco por você. E se amar desse jeito for perder a razão, então que bom. Eu nunca mais quero ser são. Carina respirou fundo, tentando disfarçar o tremor na voz. Pois se for loucura, me inclui nela. Porque desde aquele jantar eu também tô tentando não te amar. E falhando miseravelmente. O motorista já gritava última chamada, mas ninguém mais se mexia. O vento balançava os cabelos dela, e o som dos ônibus de partida parecia música de fundo para o que viria. Gustavo estendeu a mão sem pressa, com a mesma calma de quem sabe o que quer. Fica. E se der errado? Perguntou ela, com os olhos marejados. Então a gente recomeça. Quantas vezes for preciso. Ela olhou para ele, para o ônibus, para o horizonte. O coração batia em compasso com o dele, como se já soubesse a resposta. Deu um passo, depois outro, e pousou a mão na dele. Tá bom, senhor diretor, disse sorrindo. Mas você vai ter que aprender a gostar de café mineiro e pão de queijo. Ele riu aliviado. Negócio fechado. O motorista bufou, fechando as portas do ônibus vazio. Teresa, emocionada, enxugou os olhos com o avental. Eu avisei que isso ainda ia virar novela. Gustavo envolveu Carina num abraço demorado, o tipo que resolve o que as palavras não conseguem. O beijo veio natural, simples, cheio de futuro. Nada de chuva, trovão ou plateia, só o som do coração que finalmente descansava. As luzes da rodoviária piscavam e o cheiro de café fresco voltava a invadir o ar. Carina encostou o rosto no peito dele e sussurrou. Agora sim, o começo. Ele sorriu, olhando para frente. Agora sim. O que ela não sabia é que o destino já tinha armado o reencontro que mudaria tudo outra vez. 1 ano e meio depois, o Rio de Janeiro continuava lindo, e o sol de Ipanema entrava pela vitrine nova da Veredas Livros em Café, iluminando o letreiro dourado que eles inauguraram juntos. A livraria e café de Carina e Gustavo era um sucesso absoluto. Desde o primeiro mês, filas se formavam na calçada, e o aroma de café coado se misturava ao som das conversas alegres e das páginas virando.
A imprensa carioca chamava o lugar de refúgio cultural do amor e da coragem. O espaço era acolhedor, cheio de cores suaves, plantas nas janelas e mesas com livros abertos. No balcão, Teresa coordenava tudo com humor afiado, transformando fregueses em amigos. Aqui até o açúcar vem com conselho, dizia ela, servindo café e riso na mesma bandeja. Dona Lúcia também estava lá todos os dias. Cuidava do caixa, do bolo de fubá e de todos que entravam. Chamava a livraria de Netinha Nova. Carina vivia o auge do que sempre sonhou, a rotina simples, o trabalho que amava e o amor que a completava. O casamento acontecera meses antes, em uma cerimônia íntima nas areias de Búzios, apenas amigos próximos, Teresa e Dona Lúcia como madrinhas e o mar como testemunha, e a promessa de um novo começo. De lá para cá trabalhavam lado a lado, rindo dos erros e comemorando cada conquista dentro da livraria e café que se tornaria o coração do bairro. O passado dos Duarte já parecia distante. Beatriz, após perder contratos e influência, vendera parte dos bens e se isolara em Petrópolis. Clarissa, sem o brilho de antes, tentava carreira em Portugal, mas os jornais locais não a citavam há meses. As máscaras tinham caído, discretamente, mas por completo. Enquanto isso, Veredas Livros em Café prosperava. O casal havia sido capa de uma revista de empreendedorismo, elogiados pela coragem de transformar amor e cultura em negócio. Clientes fiéis lotavam o espaço, e o bairro já não se lembrava de um tempo sem o cheiro daquele café. Naquela manhã de domingo, Carina organizava uma nova estante. O sol atravessava as folhas de samambaia e desenhava faixas douradas no chão. Gustavo preparava cappuccinos atrás do balcão, concentrado e sorrindo. Era o mesmo homem de sempre, só mais leve, mais inteiro. Carina o observava com ternura. A livraria estava cheia, Teresa ria alto, e Dona Lúcia cortava bolo como se fosse cerimônia. Tudo parecia perfeito, mas havia um segredo batendo forte dentro dela. Ela se aproximou devagar, fingindo arrumar xícaras. Quando chegou perto dele, colocou a mão sobre a dele, guiando-a até a barriga. O gesto foi tão simples que ele demorou 1 segundo para entender. "O café de hoje tem um ingrediente novo", disse ela baixinho com o olhar marejado. Gustavo franziu o senho, confuso. "Qual?" "Paciência de mãe." Ele parou. "O mundo também." A ficha caiu como raio, e o riso veio misturado com lágrimas. "Carina," ele sussurrou emocionado. "Então, quer dizer que vem um bebê?" Ela assentiu, o sorriso tremendo entre choro e alegria. Ele a abraçou ali mesmo, cercado de risos, cheiros e livros. O público aplaudiu sem entender direito, mas sentindo que algo bonito tinha acontecido. Teresa correu do balcão gritando, "Eu já sabia", enquanto Dona Lúcia chorava e ria ao mesmo tempo. Na parede atrás do balcão, a foto do casamento em Búzios parecia sorrir com eles. O mar lá fora seguia o mesmo, calmo, infinito e cúmplice. E assim, Carina e Gustavo provaram que o amor verdadeiro não chega como tempestade, mas como amanhecer, devagar, iluminando tudo o que antes parecia perdido. Mostraram que coragem não é gritar mais alto, é ficar quando o medo manda ir embora. E ensinaram que, no fim, o que realmente vence não é o destino, mas o coração que escolhe recomeçar. Fala sério, esse casal também roubou um pedacinho do seu coração, né? Então se inscreve no canal e fica por perto. Aqui, o amor é feito café, quente, sincero e impossível de esquecer. Que Deus abrace o seu coração hoje e sempre. Caminha com fé, leveza e esse sorriso bonito que só você tem. Obrigado por estar aqui. Te espero no próximo vídeo para a gente continuar acreditando no amor.